O mundo astral. Introdução. Torna-se importante termos ideia maior da nossa verdadeira pátria espiritual, do lugar para onde voltamos após a morte, ou ainda para o lugar onde vamos quando dormimos. Esses locais, criados de acordo com os erros humanos, nos atraem como imensos magnetos conforme a nossa vibração. Compilamos algumas informações que descrevem esse mundo, a sua constituição, o que podemos encontrar por lá e, através disso, agirmos de maneira mais consciente na superfície da Terra, enquanto acreditamos que estamos acordados. Assim também saberemos atuar de maneira acertada, imaginando se estamos agindo por nós mesmos ou quanto estamos sendo influenciados por amigos do astral, porque de qualquer maneira saberemos que temos responsabilidade sobre os nossos atos, mesmo que influenciados e inconscientes. Orai e vigiai, vivendo conscientemente, os diversos tipos de matéria, adaptado de O Livro do Juízo Final, de Roselyse von Sass, editado por ordem do grau na Terra. Definimos aquilo que vemos e tocamos, o próprio planeta Terra, como matéria grosseira. A primeira camada que circunda estreitamente a Terra consiste de matéria grosseira mediana. Esta camada é de dimensões reduzidas em comparação com as extensões dos mundos da matéria fina que aí se seguem. Tão logo um espírito humano deixa seu corpo terreno, após a morte, encontra-se numa camada de matéria grosseira mediana. Os mundos de matéria fina foram divididos em diversas camadas. As camadas mais elevadas, onde se encontram as Ilhas da Ressurreição, permanecem reservadas aos espíritos humanos ligados à luz. E nas camadas situadas mais embaixo, encontram-se os submundos, também chamados planos de espera, servindo temporariamente de estada para as incontáveis almas humanas carregadas de karma. Dos limites dos submundos da matéria fina em direção para baixo, começa, por sua vez, uma matéria fina de espécie diferente. Surgiram as regiões dos sofrimentos, dos horrores e da decomposição. Tais regiões, devido ao errado querer dos seres humanos, afastado da luz, tornam-se o inferno. Longe, além das regiões da desintegração e completamente separado delas, encontra-se o grande reino de Lúcifer. É um reino cuja constituição vai muito além da capacidade de compreensão dos seres humanos. Visto de cima, o mundo astral de matéria mais fina parece um gigantesco planeta envolvendo estreitamente a Terra. Tão estreitamente que o globo terrestre em relação ao tamanho do mundo astral assemelha-se a um pequeno caroço envolvido por enorme fruta. Pode ainda ser expressado de outra maneira. A Terra encontra-se tão estreitamente cingida pelo mundo astral de matéria mais fina que não se percebe onde um termina e o outro começa. Todo aquele que deixa a Terra, ou aquele para que ela se dirige, a fim de se encarnar, tem que atravessar esse mundo astral que envolve a Terra como um segundo planeta. Representa uma espécie de estação de passagem e, simultaneamente, um lugar de estrada para todas as almas humanas encarnadas na Terra, que durante o sono se desligam de seus corpos terrenos. Do ponto de vista paisagístico, o mundo astral é semelhante à Terra. Existem montanhas, mares, rios, lagos e também cidades e aldeias, bem como navios, aviões, automóveis, etc. Nem podia ser de outra maneira, pois a Terra, de maneira grosseira, é apenas uma cópia dos mundos de matéria mais fina que já existiam anteriormente. As delimitações entre a Terra e esse mundo de matéria mais fina que a envolve não podem ser estabelecidas, uma vez que na realidade não há limites. Para melhor compreensão, citemos um exemplo. Uma senhora já meio adormecida ouve vozes. Ao mesmo tempo, percebe que no mesmo quarto por si se encontram ainda mais outras pessoas. Aquela senhora não sabe que ela verá essas pessoas tão logo esteja completamente adormecida e sua alma possa se desprender. Tampouco o presente que está ligada a essas pessoas por fios do destino. Portanto, essa senhora ouviu vozes no mesmo quarto onde adormeceu. Isso é perfeitamente natural, pois no mesmo lugar onde se encontra a sua morada terrena, encontra-se também uma outra casa de espécie fino-material pertencente ao mundo de matéria mais fina que envolve a Terra. Como sabemos pela mensagem do Graal, não há uma separação entre o aquém e além. O ser humano chama além tudo aquilo que não pode ver e que se encontra fora de sua capacidade visual.
Não deixa de ser extraordinariamente difícil descrever, mesmo de maneira aproximada, para que os leitores possam ter uma impressão correta. As condições desse ambiente mais fino da Terra e que está tão estreitamente ligado à humanidade. Preliminarmente, vamos observar a vida de um médico que escolheu esta profissão baseando-se exclusivamente em motivos intelectuais. Não obstante, segundo o querer intuitivo de sua alma, desejasse ser fazendeiro, comerciante, ator, aviador, artesão ou ter qualquer outra profissão. Durante a noite, sua alma, ao desligar-se do corpo terreno, procurará no mundo da matéria fina atividades com que toda a certeza estarão em absoluto contraste com a profissão de médico. Já há outras pessoas, por exemplo, que teriam preferido estudar medicina, mas que não teriam condições materiais de o fazer, tratando-se de criaturas humanas boas, no seu querer, influenciado pelo espírito, encontrará realização no fino mundo astral. Terão a oportunidade de aprender a arte de curar e, simultaneamente, auxiliar outras almas humanas. Não obstante, trata-se no segundo exemplo de pessoas relativamente boas. Evidencia-se, por outro lado, que faltou a essas criaturas a indispensável energia para criar para si as possibilidades de estudo. Portanto, também aqui se demonstra a discrepância existente entre a vontade intuitiva do espírito e da alma e a vontade do raciocínio que se encontra preso à terra. É uma discordância que acarreta insegurança e descontentamento. Especialmente trágicas, manifestam-se as condições desarmoniosas na vida conjugal, pois a maioria dos casamentos são uniões que foram concluídas por considerações do raciocínio. A essas considerações do raciocínio pertence também a embriaguez dos sentidos, chamada amor, na qual a atração física mútua representa um grande papel. Tais uniões matrimoniais são trágicas por não terem sido contraídas por amor puro, faltando-lhes consequentemente a ligação espiritual que une ambos os contraentes de um matrimônio. Suas almas são estranhas uma à outra. Não se conhecem quando à noite, durante o sono de seus corpos físicos, se encontram no mundo astral. Cada qual trilha seus próprios caminhos. Sentem-se atraídos para as almas humanas que correspondem mais à sua essência íntima do que àquela do seu cônjuge terreno. Procurarão e encontrarão outros companheiros. Cada um pode facilmente imaginar que tal vida dupla não contribui para a harmonia e o fortalecimento do casamento contraído na Terra. Pelo contrário, disso resultam conflitos imprevisíveis que são devidos essencialmente ao fato de os casamentos terem sido contraídos sob bases falsas. Decepções, infidelidades e indiferenças constituirão o séquito invisível de cada união errada. Sexualidade. Mencionaremos ainda aqui que nos mundos de matéria fina não existe a sexualidade. Esta pertence à matéria grosseira. É ligada somente aos corpos físicos. Nos mundos de consistência mais fina, portanto também no mundo astral que circunda a Terra, os espíritos e, consequentemente, também as almas podem sentir intuitivamente apenas o puro e legítimo amor, que, aliás, é proporcionado somente àqueles que ainda possuem uma ligação com a luz, pois o amor é uma dádiva da luz. O corpo feminino de matéria grosseira, que devia irradiar graça e transmitir puro amor espiritual, serve hoje unicamente como objeto de exibição e chamariz excitador dos impulsos e instintos mais baixos. A moda aparentemente inócua das calças apertadas, das saias curtas, dos biquínis, etc., que encontrou uma divulgação tão ampla no mundo feminino, tem no mundo astral consequências trágicas. Nenhuma mulher pode imaginar a que maus tratos está exposta no mundo astral durante o sono noturno, se acompanhar uma moda que somente tem a finalidade de concentrar todos os olhares no corpo feminino. As almas femininas, ao se separarem de seus corpos grosso-materiais durante o sono, fato que sempre ocorre, encontram-se completamente nuas no mundo astral, de acordo com seu mais íntimo desejo. Fora da matéria grosseira não há mais barreiras de raciocínio. O ser humano tem de mostrar-se como é. Cada ser feminino que acompanha prazerosamente toda a moda indecente tem de apresentar-se nu no mundo astral, pois é seu desejo mais íntimo expor o mais que pode de seus atrativos. No ambiente mais fino da Terra, todos os desejos se concretizam imediatamente. É difícil descrever o que se passa no mundo astral.
quando legiões de criaturas humanas femininas se apresentam nuas. Geralmente são perseguidas pelas ruas por um bando de homens, como caça livre, e quando alcançadas, são maltratadas de tal forma que mal pode ser descrito. Na Terra, de acordo com o instinto sexual terrenal, o corpo feminino nu atua de forma estimulante sobre os sentidos. Em todos os mundos mais finos, isto é, fora da matéria grosseira, dá-se o contrário, pois um instinto sexual como o apresentado na Terra ali não existe. As relações amorosas ali são diferentes. Consequentemente, um corpo nu não tem efeito atrativo, mas sim repelente. Apenas desperta instintos de brutalidade e violência entre os bandos de homens. Com chicotes, pedras, espinhos e sujeiras são perseguidas as criaturas nuas em fuga. Tais bandos de homens manifestam-se assim como possessos. No entanto, apesar de sua crueldade, eles são na realidade apenas figuras cósmicas, pois na Terra, quando em seus corpos carnais, apoiam as modas femininas imorais, já que eles vêm ao encontro de seus desejos mais ocultos. Mesmo as meninas em idade infantil são vestidas hoje de tal modo que desde pequenas atraem para si inúmeros olhares e desejos do mundo masculino. A fim de que não haja erros, mencionaremos aqui que as almas femininas nuas, acima referidas, não se tratam de seres humanos destacadamente maus. Geralmente são criaturas superficiais e indolentes de espírito, que tudo acompanham para não serem consideradas de maneira alguma fora da moda. As legiões de mulheres e moças cuja missão terrenal consiste em atiçar a sensualidade de qualquer modo, como por exemplo os assim chamados símbolos sexuais dos filmes e teatros, bem como as inúmeras intérpretes de striptease, etc., não são perseguidas nem caçadas durante o seu sono terreno. Elas são evitadas por todos. As terríveis doenças de pele que desfiguram as almas humanas dessa espécie afugentam a todos. E são os efeitos dessa doença anímica que impele para o suicídio tantos dos tão invejados símbolos sexuais na Terra. Vícios e pendores. Outros grupos, não menos trágicos, são aqueles constituídos pelos habituais jogadores, beberrões, fumantes, etc. Cada um que traz em si qualquer vício, quando a alma se desliga do corpo terreno durante o sono, é imediatamente recebida por inúmeras outras almas entregues ao mesmo vício. Fica à mercê dessas almas, pois são sempre muitas. Elas arrastam-no de um grupo para o outro e sempre para aqueles que têm o mesmo pendor ou vício. As mesmas almas que se aglomeram em sua volta durante o sono também não o deixam sossegado durante o dia. Penduram-se nele e, literalmente falando, e estimulam continuamente o desejo ou a ânsia de entregar-se ao vício ou pendor, a fim de que também eles possam desfrutá-lo. Só quando o respectivo ser humano terreno abandonar o seu pendor é que os do além também o abandonam. Não mais encontrando apoio nas proximidades do viciado, são então obrigados a procurar uma outra vítima. Mistificações. No mundo astral que circunda a Terra, vê-se também, por toda a parte, igrejas, edifícios similares e barracões que estão sempre superlotados de massas humanas. É um contínuo vai e vem, e entre eles muitos estão orando, cantando, chorando ou gritando. Jesus, Maria, vários santos, papas e até antigos profetas constituem a força de atração desses lugares. Todos eles, inclusive Jesus, são representados por almas humanas, possuidoras de aptidões artísticas e teatrais. Atrás desses atores espreitam espíritos das trevas. Tão logo um dos atores não mais preenche a sua incumbência de imitação a contento deles, é derrubado do pedestal onde se encontra e imediatamente outro ocupa o lugar vazio. Todas essas imitações são péssimas. Causa estranheza, aliás, que nenhuma das muitas criaturas humanas reconheça a fraude. Aqui na Terra, os médiuns dos círculos espíritas sempre afirmam que o próprio Jesus fala para eles. Na realidade, esses médiuns, enganados, avistam apenas impostores que imitam todas as figuras que a humanidade deseja ver e ouvir. Também nos barracões que podem ser vistos por toda a parte, encontra-se sobre pedestais algo cambaleante, os inúmeros falsos profetas que, do mesmo modo que na Terra, prometem proporcionar às almas atacadas por doenças auxílios para todas as suas vicissitudes. Também esses não passam de impostores.
As almas humanas que procuram e esperam auxílio deles contêm todas elas apenas espíritos adormecidos. Espíritos alertas nunca esperariam poder ficar livres dos múltiplos males, mediante a simples colocação das mãos nos médiuns, orações curadoras e outras práticas mais, sem que antes eles próprios se modifiquem. Pessoas que solicitam auxílio dessa natureza, vistas de um plano superior, são consideradas como mendigas. Além dessas compactas massas humanas que se aglomeram como rebanhos, vê-se ainda uma quantidade de grupos menores empenhados em disputas e odiosos conflitos que em seus corpos de matéria grosseira tinham que ser reprimidos. Todo o mal se efetiva de modo muito mais intenso no imediato ambiente mais fino da Terra. Com isso, porém, não deve ser esquecido que esses acontecimentos descritos dizem respeito às almas humanas que ainda se encontram encarnadas em corpos terrenos, participando dessas vivências apenas durante o sono. Somente depois da morte terrena é que se tornará trágico para essas almas humanas com seus espíritos adormecidos. Os centros de ensino. Finalizando, devemos voltar ainda a mais uma visão às regiões da paz já mencionadas anteriormente, que sobressaem em luminosas beleza, do ambiente lúgubre de matéria fina que envolve a Terra. Essas regiões da paz são na realidade regiões de proteção que foram separadas na parte restante do mundo astral, isto é, que tinham de ser separadas por obstáculos naturais, como rios caudalosos, vulcões, montanhas, vales profundos e pântanos, desde que muitos milhões de almas humanas se tornaram instrumentos servis de espíritos renegados, transformando assim o mundo outrora maravilhoso de matéria fina num lugar de pânico e horror. As fronteiras naturais de proteção adaptam-se perfeitamente às formações topográficas da região correspondente. As passagens que conduzem às regiões da paz, através dessas fronteiras, são difíceis de se encontrar e são muito bem guardadas. Foram protegidas a partir do momento em que hordas malévolas de almas femininas e masculinas, depravadas e doentes, penetraram nos salões da arte, turvando a atmosfera com seus fétidos miasmas de decomposição. Atrás da linha fronteiriça, abre-se um mundo de saber e de beleza. Ali se encontram escolas que dizem respeito à ciência espiritual, às artes, à arte de curar, ao artesanato, à ciência especial dos reflexos visuais, ciência que aqui na Terra encontra sua expressão no campo da arte e da técnica fotográfica. Escolas onde são mostrados o saber e a estrutura da criação, assim como a composição da matéria. Um lugar de acentuado relevo ocupa o filme, e isso em todas as regiões da paz. É um importante meio do sistema de ensino. O saber referente à estrutura da criação, bem como a cooperação dos vários entes da natureza, é transmitido somente por filmes. Igualmente, acontecimentos que ocorrem em planos superiores, bem como filmes de amor, nesses filmes de amor, trata-se sempre de duas criaturas humanas que em várias encarnações sucessivas foram reunidas pelos guias espirituais sempre de novo e por tanto tempo, até que uma delas se sobrecarregou tão pesadamente de karma, ficando assim impossibilitada de um novo encontro. Todos os filmes, qualquer que seja sua natureza, são sempre instrutivos e fascinantes. Os filmes do mundo astral não são produzidos por meios técnicos e também sua apresentação não se faz em recintos escuros. A técnica também é uma dádiva do Criador e sua criatura. Todas as conquistas técnicas ficam, porém, presas à matéria e dependem do raciocínio igualmente preso à matéria. Os automóveis, aviões, etc., que se observam no mundo astral são apenas modelos à maneira de maquetes. Nunca poderiam ser construídos nos mundos de matéria fina. Infelizmente, não é possível descrever nem a mínima parte das atividades das regiões astrais de proteção. Em meio a maravilhosas paisagens com límpidos lagos, córregos e riachos, com sussurrantes florestas e com a indescritível pujança de flores, encontram-se os centros de ensino. Nas florestas amadurecem muitas e variadas espécies de frutas, que os corpos das almas necessitam como alimento. Somente pouquíssimas almas de criaturas humanas terrenas visitam essas regiões da paz durante o sono. A maior parte desde há muito perdeu essa graça por si própria. Os corpos de suas almas estão cobertos por terríveis estigmas de doenças. Doenças que se originaram do ódio, da inveja, da desconfiança, mentira, ciúme, falta de vergonha e por toda sorte de vícios.
Encontram-se hoje nas regiões de proteção muitos espíritos humanos em preparo para uma atuação na Terra, isto é, uma atuação após o juízo. Porém, existem muitos outros que já estão ligados às crianças encarnadas na Terra, esperando até que as almas e os corpos dessas crianças tenham adquirido a indispensável madureza para que se possa realizar a ligação espiritual. Uma vez feito isso, os espíritos e as almas podem visitar essas regiões da paz apenas à noite, durante o sono, pois o dia pertence às atividades terrenas. Depois do juízo na Terra, não haverá mais no mundo astral regiões de proteção separadas, porque também esse mundo estará liberto de todos os espíritos maus, e então o ambiente de matéria fina que envolve o planeta terrestre será novamente chamado, como no início dos tempos, o mundo da alma de cristal, pois as almas refletirão novamente a luz de seus espíritos límpidos, bolsões astrais adaptados de Ele, meu amigo espiritual, ou Encapuzado, de Luiz Carlos Carneiro. Em Desdobramento Consciente, o autor é levado por um amigo espiritual a conhecer algumas regiões no astral, para aprender e relatar. Compilamos alguns trechos que descrevem locais que atraem espíritos que vibram na mesma sintonia. São alertas e advertências que nos ajudam a meditar no sagrado conselho Orai e Vigiai, do nosso Divino Mestre.